De boca aberta, histórias que vão te deixar de boca aberta, contadas por pessoas que não aguentam mais ouvir, que é só fechar a boca. Toda segunda, às 6 da manhã, eu te conto uma nova história. Muito bem-vindo e muito bem-vinda, esse é o episódio número 2 do quadro de boca aberta do podcast Um Médico Além do Jaleco. Eu sou André Manuel, que decidi ser um médico diferente. E vou te contar sempre uma história criada com base nas experiências e vivências que vocês compartilharam comigo. Isso quer dizer, minha gente, que tu mesmo, tu deve, tu pode, tu tem que me mandar a tua história. Imagina que demais, semana que vem tá aqui comigo e eu poder contar a tua história por meio desse canal podcast. Para isso, é só tu enviar por e-mail pro André sem acento, @liberi, Liberi, saúde.com. André@liberisaude.com. E hoje eu vou te contar a história da Fátima. A Fátima, hoje em dia, sim, ela é uma mulher um pouco sozinha, tá? Ela tem 43 anos, trabalha numa empresa multinacional e ao longo da vida ela teve só um filho. Foi mãe solo, gente, lá com 18 anos. Hoje em dia o filho tá terminando faculdade, tá encaminhado na vida, assim. Nos últimos 10 anos, a Fátima, ela foi aquele tipo de mãe que se dedicou, mas assim, deu sangue para fazer o filho ter uma vida boa. Não tinha, assim, uma condição muito boa, mas ela fez o rolê. Ela foi lá e ela executou, assim, sabe? Eu fico, assim, imaginando os desafios que a Fátima não teve. Sendo uma mãe solo, numa sociedade como a nossa, ter que dar conta de dinheiro, de todas as responsabilidades, de dar atenção, sozinha, assim, criar um filho. Gente, eu sei que é a realidade de muita mulher brasileira, né? Mas olha, que desafio. A Fátima, ela conseguiu criar o filho dela e no meio disso, ao longo da vida, ela se reconheceu como uma mulher que sempre lutou contra a balança. Desde que nasceu, assim, ela sabe que o peso dela podia ser encarado por algumas pessoas como um problema. Teve fases assim que ela se via, meu Deus, maravilhosa, empoderada, linda, poderosa, bora. E aí outros dias que ela não conseguia nem olhar no espelho, assim. Às vezes não era assim que uma fase durava semanas e depois mais semanas, não. Tinha época que mudava de um dia para o outro. Curioso, né? A imagem assim dela mudar de um dia para o outro. Ela conta que quando ela tinha uns 18 anos, um pouco antes da gestação do Pedro, que é o filho dela, ela já se percebia como uma mulher bem fora dos padrões. Ela amava sair para tomar uns bons drinks e se jogar na balada, assim, adorava dar um rolê. Não dava a mínima porque as pessoas falavam, pensavam, não dava a mínima, aproveitava. Imagina, gente, isso era lá no começo dos anos 2000. Era numa época que nem se falava de pressão estética, de gordofobia ainda, né? Enfim, gente, eu sei que a Fátima, ela chegava nos rolês assim, aquele momento que respirava fundo na porta assim antes de entrar, né? Arrumava o look e tal, nananã. E ela entrava assim, né? Olhando de um lado para o outro, com as amigas, super arrumada, empoderada. Ela eu até imaginava uns flashes de um lado, flash do outro. A própria diva pop no tapete vermelho. E a Fátima tava lá, representando. Ela não se preocupava com nada, dançava, se divertia, bebia, pegava quem ela quisesse pegar. E o mais curioso, gente, é que apesar da Fátima sempre viver esses dias incríveis lá quando ela tinha 18 anos, sempre ela acordava no dia seguinte e ficava muito, muito triste quando se via no espelho. Vinha uma ressaca, assim, ó, derrota, um negócio, meu Deus. E aí parece que aquela mulher linda, empoderada, que estava no rolê, se divertindo e tal, ela ia embora e dava lugar a basicamente uma outra pessoa. Numa dessas farras, num desses momentos ótimos que a Fátima amava ter, ela engravidou. E ali a vida dela mudou bastante, né, gente? Imagina, ter um filho. As baladinhas e os closes no tapete vermelho foram trocados por muitas noites mal dormidas. Os drinks deram lugares a fraldas e mais fraldas. E a fila de boys que a Fátima sempre tinha atrás dela simplesmente deixou de existir.
Dali em diante, minha gente, ela focou só em cuidar do filho, assim. Ele passou a ser e ainda é a coisa que ela mais ama na vida, né. Talvez ela amasse o filho até mais do que ela mesma. E ao longo desses anos, tudo que ela ganhava, ela usava para deixar a vida do filho mais confortável. Conseguiu ter um emprego mediano, assim, e tudo que ela ganhava era para conseguir dar mais estrutura para o filho. Faz uns 2 anos, mais ou menos, o Pedro já estava aí algo em torno de 20 anos. E um dia ele acordou no domingo e viu que a Fátima não estava muito bem. Era um domingo cedo, lembrando que hoje a Fátima tem uns 40 e poucos, 43 anos. Era um domingo de manhã cedo e tal, e ela estava com uma cara de cansada, de quem não tinha dormido muito bem, passando assim um café preto, fumando um cigarrinho. E o Pedro olhou bem para ela e falou: Mãe, às vezes eu não te reconheço mais. Quando eu era criança, tu era tão feliz e animada, e agora parece que o teu brilho se foi. Gente do céu. Aquela frase dita pelo filho da Fátima deixou ela de boca aberta. Ao mesmo tempo que doeu muito, deu um gás, mas um gás na vida da Fátima que vocês não fazem ideia. A real é que ela tinha sido tomada por um furacão desde quando ela engravidou e ela nunca tinha parado para pensar e respeitar isso. A vida fez com que a Fátima precisasse ser prática e dar o jeito dela. Ela focou em cuidar tanto, mas tanto do filho, que hoje ela mal sabia quem ela era. Fazia muito tempo que a comida tinha se tornado um refúgio, um lugar de apego, um lugar de carinho. Ela sempre ouviu que era gorda e mesmo que ela não acreditasse que isso era um problema quando ela era mais nova, hoje em dia ela realmente tinha sido tomada por essa verdade e cada vez mais ela via na comida uma das únicas partes boas do dia dela. Naquele domingo, a Fátima decidiu mudar de vida, assim. No começo ela até pensou, a solução dos meus problemas é perder peso. Mas muito rápido ela se deu conta que não era sobre isso. Que ela até podia perder peso, mas que o mais importante era ela cuidar dela. Que saúde naquele momento envolvia muito mais coisas. Oi, amiga, tudo bem? É a Fátima. Guria, me lembrei daqueles tempos que a gente ia dar nossos rolê por aí e se divertir horrores, sabe? Topa dar uma volta comigo hoje. E assim, gente, a Fátima aos poucos foi reativando afetos, amigos, amigas, amigues, prazeres, todo mundo se encontrando de novo para muito além da realidade de ser a mãe do Pedro. O único acordo que os dois tiveram que fazer aí era de nunca frequentar as mesmas baladas, imagina. E aí, gente, junto com esse processo todo de voltar a sair, a se amar, fazer coisas que ela gostava, porque ela queria, e não mais por causa do filho ou do trabalho, a Fátima fez uns exames, foi no médico, descobriu assim as coisinhas que deixaram ela um pouco preocupada, e ela começou também a olhar mais para a saúde. Conseguiu parar de fumar, as saídas eram mais frequentes, mas muito menos alcoólicas do que antes. Fez algumas mudanças bem interessantes na rotina alimentar dela. Começou a dançar, fazer aula de dança. E no meio disso tudo, a Fátima voltou a ser a Fátima. Depois de uns 2 anos que a nova Fátima estava de volta, ela foi num evento da empresa que ela trabalhava. Uma conferência anual. Lembrando que ela trabalhava numa multinacional, assim. E aí todas as pessoas são reunidas ali uma vez por ano, um negócio meio chique, meio arrumadão e nananã. E a Fátima decidiu que esse ano ela ia arrasar no look, assim. Ela sempre ia nessas conferências e ela nunca era muito notada. Nunca as pessoas falavam com ela, mesmo ela sempre sendo destaque, assim. A Fátima todo ano era a melhor colaboradora da área dela, mas nunca ninguém dava moral pra ela. Vocês acreditam nisso? Olha que absurdo. Esse ano, quando essa Fátima foi chamada no palco para receber o prêmio lá de melhor do ano, nananã, ela percebeu que os aplausos foram mais altos, mais calorosos. E logo depois desse momento, todo mundo estava num happy hour ali, pá, nananã. A Fátima super ansiosa, porque geralmente ela vai embora rápido nessa hora, ela nem fica muito. Mas naquele ano, ela tinha decidido que ela ia se arriscar, ela ia ficar mais um pouco, tentar conversar mais com as pessoas do trabalho e tal. E foi aí que o problema começou.
Ela tava, gente, numa rodinha, com algumas pessoas, todo mundo falando de como tinha sido o caminho para chegar no evento, esse negócio meio distante, aqueles papos furados, sem muito pé nem cabeça, mas que é isso, né, gente? Nesses eventos de trabalho, é isso. E um cara, do nada, falou: Porra, hein, Fátima? Como você tá bonita. Fez até mais sentido agora ser a melhor funcionária do ano. gente, a Fátima queria matar aquele cara, né? Ela respirou bem fundo, ficou vermelha, roxa, azul, amarela, e quando ela ia falar, uma outra mulher da roda trocou de assunto e tirou ela dali. Ela acabou ficando meio triste, assim, porque queria ter dado uma boa resposta pro cara, mas se popou ali de se desgastar, acabou indo embora com essa amiga que tinha salvo ela, e elas foram felizes em um rolezão maravilhoso para não desperdiçar toda a produção que ela tinha feito pro evento da empresa, né? A Fátima e a amiga ficaram bem reflexivas sobre o quanto havia naquele exemplo uma superestima colocada no corpo em relação a toda uma vida que ela tinha construído na empresa. E mais uma vez, a gente vê corpos e aparências físicas sendo mais valorizadas do que todas as outras esferas da vida de uma pessoa, que quase sempre é mulher. Tu já se sentiu invalidada por conta do teu próprio corpo? Responde pra mim na enquete que eu tô deixando essa semana aqui mesmo no Spotify. Gente, a história da Fátima foi o nosso segundo episódio do quadro de Boca Aberta aqui do podcast O Médico Além do Jaleco. E se tu ainda tá em dúvida, meu bem, aqui tu pode virar história. Me manda tua história, me manda tua experiência, o que tu já passou nessa luta de construir um espaço confortável pro teu corpo, pro teu estilo de vida. Quem sabe segunda-feira que vem não é a tua história que tá por aqui, hein? O envio pode ser feito por e-mail andré@liberesaude.com. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até segunda que vem.